Olá, boa tarde a todos e todas. Para dar as boas-vindas nessa reunião semanal de programação da operação do dia 19 de julho de 2024. Antes de começar a reunião, um recado rápido, né? Para tentar dar uma sequência lógica aí nas informações apresentadas hoje, vai ter uma pequena mudança. É, então, o que vai acontecer é que a PRM e a PRD vão apresentar no mesmo bloco hoje, e no último bloco, a gente vai ter uma apresentação intermediária, né, da PEN entre a PRM e a PRD. Isso só para vocês terem uma ideia, se situarem, né, na programação de hoje, até para tentar direcionar um pouco as perguntas que vierem a serem feitas ao longo da reunião de hoje. Dito isso, a gente pode começar a reunião com a primeira apresentação desse primeiro bloco. Quem vai fazer a apresentação sobre previsão meteorológica é o Eduardo. Eduardo, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela. Começando a reunião de semanal de programação com a previsão meteorológica, sempre olhando primeiro o que aconteceu na semana operativa que termina hoje. Nessa semana operativa, a gente teve o avanço de uma frente fria, né, pelo litoral do sul e do sudeste. Essa frente fria, junto com algumas áreas de instabilidade, ocasionou precipitação nas bacias do Jacuí, do Uruguai, em torno da média, um pouco acima da média na bacia do Iguaçu, e também algumas pancadas de chuva atingindo a incremental a Itaipu. Conforme essa frente fria avançou para o sudeste, ela passou a ser mais litorânea, né, e não provocou mais precipitação. Nas demais áreas do sim, a gente não teve precipitação nessa semana operativa. Em relação à temperatura, né, a gente teve uma elevação da temperatura em comparação com a semana anterior, né, a gente teve uma semana anterior bem fria, principalmente nas capitais da região sul, enquanto que nessa semana ainda foi uma semana fria, mas já com uma tendência de elevação das temperaturas, tanto nas capitais do sul, quanto no sudeste, e também algumas e no caso de Campo Grande também. Em relação à radiação solar, né, a gente vê que no Nordeste, em São Paulo e em Minas Gerais, né, no Nordeste a gente teve uma condição de estabilidade, enquanto que em São Paulo e em Minas Gerais a gente teve um ligeiro aumento de nebulosidade, inclusive na região dos parques solar fotovoltaicos. Em relação ao vento, né, na semana anterior a gente teve um avanço de mais frentes frias pela região sudeste, o que afasta a alta pressão, a alta subtropical do Atlântico Sul, né, diminuindo a intensidade do vento no nordeste, e nessa semana corrente a gente já não teve mais tantas frentes frias, então a gente teve um aumento da velocidade do vento e, consequentemente, da geração eólica no nordeste como um todo. Para a próxima semana, a gente deve ter apenas o avanço de uma frente fria no final da semana operativa. Essa frente fria ela não deve causar precipitação, né? Ela deve passar bem litorânea, bem fraca. E com isso, a gente não tem previsão de chuva significativa em nenhuma bacia, das principais bacias do SIM. Isso de acordo com os três modelos concordando com essa condição de estiagem prevista para a próxima semana operativa. Com essa condição, né, a gente passa a ter uma massa de ar seco atuando sobre o Brasil, né, a intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul. Então, a previsão acaba sendo de elevação da temperatura para a maior parte das capitais do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, principalmente Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. O mapa de geração solar fotovoltaica é uma condição de estabilidade. Já o mapa de geração eólica, eu peço desculpas que esse mapa está errado, depois eu vou atualizar ele, posso até mostrar de novo, se for o caso. É uma condição de estabilidade para a próxima semana em relação à geração eólica. Esse mapa está errado, aí ele pegou algum mapa antigo do nosso banco de imagens, mas é uma condição de estabilidade para a geração eólica para a próxima semana. Encerro aqui minha apresentação e te passo de volta a palavra. Valeu, Eduardo. Opa, valeu, Eduardo. Obrigado pela apresentação. Dando sequência, segunda apresentação desse primeiro bloco, apresentação sobre previsão hidrológica. Quem vai fazer a apresentação é a Ana. Ana, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Hélio. Vou fazer a apresentação aqui da previsão hidrológica dessa revisão 3 de julho. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para
Me desculpa, eu estou sem compartilhar a tela. Isso. É, Estão vendo a minha tela já? Agora sim. Perfeito, obrigada, Hélio. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de recessão. A expectativa é de fechamento do mês de julho em 58% da MLT, o que representa a menor ENA no histórico de 94 anos. Observamos um comportamento de queda para as bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e do Paraná. No entanto, nas bacias do Paranapanema e do Paraná, podemos observar que tivemos uma elevação na última semana, que agora a gente entra numa recessão. Na bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de julho em 52% da MLT, o que representa a quinta menor ENA no histórico. Na bacia do Paranaíba, a expectativa é de fechamento do mês de julho em 58% da MLT, o que representa a quinta menor ENA no histórico. Na bacia do Paranapanema, a expectativa de fechamento do mês em 45% da MLT, representando a 12ª menor ENA no histórico. E na bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de julho em 60% da MLT, o que representa a quinta menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema sul, para as próximas semanas operativas, é de recessão também. A expectativa é de fechamento do mês de julho em 168 da MLT, o que representa a 13ª maior ENA no histórico. Podemos observar também que tivemos esse aumento das ENAs no sul nas últimas semanas e agora a gente entra numa recessão. Isso também pode ser observado para as demais bacias aqui do sul. E na bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de julho em 148% da MLT, o que representa a 19ª maior ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de julho em 107% da MLT, representando a 37ª maior ENA no histórico. E a bacia do Jacuí, a expectativa de fechamento do mês em 208% da MLT, o que representa a 8ª maior ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa de fechamento do mês de julho em 43% da MLT, o que representa a 4ª menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Norte para as próximas semanas operativas também é de queda. A expectativa de fechamento do mês de julho em 52% da MLT, representando a 2ª menor ENA no histórico. Para a bacia do Tocantins, nas próximas semanas operativas, também observamos uma recessão. A expectativa de fechamento do mês de julho em 54% da MLT, representando a 3ª menor ENA no histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA acima de 160% da MLT apenas para a bacia do Itajaí-Açu. A previsão entre 120% e 160% da MLT ocorre para as bacias do Iguaçu e de Antas. A previsão de ENA com valores entre 80% a 120% da MLT ocorre para as bacias do Uruguai, Uatumã e Curuaúna. As demais bacias apresentam previsão abaixo de 80% da MLT. Podemos destacar aí as bacias do Xingu, São Francisco, Jequitinhonha e Mucuri, também o Paranapanema, que apresentam previsão de ENA abaixo de 40% da MLT. Na evolução da ENA mensal, podemos observar que o subsistema Sul apresentou um ganho de ENA em relação ao último mês. Já os subsistemas Sudeste e Norte, observamos um comportamento de recessão da ENA em relação ao mês passado, enquanto o Nordeste a gente pode observar que tem uma manutenção dessas ENAs. Na evolução da previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de julho, essa revisão 3, em comparação ao previsto na última revisão, 2 de julho, aponta um leve aumento das ENAs para o sul e uma manutenção para os demais subsistemas. Devolvo a palavra a você, Hélio, fico disponível para perguntas. Obrigado pela apresentação, Ana. Então, dá início à terceira e última apresentação desse primeiro bloco de apresentações. A apresentação sobre operação hidráulica. Quem vai fazer a apresentação é a Camila. Camila, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à parte aqui da apresentação da operação hidráulica. Aqui nós temos as salas de crise e acompanhamento que estão atuantes no momento. A próxima e a agenda das próximas reuniões, sendo a reunião do Paranapanema na próxima, no dia 26/7. A região sul, a próxima será no dia 14/8. São Francisco, no dia 6/8. Tocantins, no dia 28/8. O Paraguai vai ser no dia 6/8. E a reunião extraordinária para acompanhamento ao fenômeno do El Niño no norte será na próxima, no dia 31/7 de 2024. Nessa semana, nós tivemos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, onde foi apresentadas as políticas de defluência da Serra da Mesa para os próximos dias. Nós aqui temos o horizonte, a simulação feita e os cenários de vazão. O horizonte dessa simulação, ele foi do dia 15/7 a 31/8, sendo que o cenário de afluência para esse estudo foi pego do modelo SMAP, junto com o modelo SMWF. A política de defluência utilizada do dia 15 de julho até 31 de agosto é de 600 metros cúbicos por segundo em Serra da Mesa, sendo uma vazão média de 131 metros cúbicos por segundo, correspondente a 54% da MLT. Aqui ao canto a gente tem o resultado da simulação, onde no início dessa simulação o reservatório estava com 72,4% do seu volume útil, e no dia 1º/9, que seria o final da simulação, do início do dia 1º/9, o reservatório de Serra da Mesa, com essa política de defluência, com esse cenário previsto, chegaria a 67,2% do seu armazenamento. Lembrando que a gente está no período de praias ali para a bacia do Tocantins. Nesse momento, nós não temos nenhum reservatório ocupando o volume de espera. E aqui a gente mostra o acompanhamento da operação hidráulica das defluências do Baixo Paraná, onde nós temos a política de 3.900 mínima para Porto Primavera atuantes nesse momento e para Jupiá de 3.300 metros cúbicos por segundo. Jupiá a gente está praticando um pouco a mais dessa defluência, a gente está praticando por volta de 3.600 metros cúbicos por segundo para conseguir fazer o atendimento ao nível ali de Porto Primavera. Eu finalizo minha apresentação e devolvo minha palavra ao Hélio. Obrigado pela apresentação, Camila. Antes da gente terminar esse primeiro bloco, pedir mais um minutinho da atenção de vocês. Eduardo, por favor. O Eduardo pediu licença para apresentar o mapa correto lá da tendência de eólica. Eduardo, por favor. Beleza, obrigado, Hélio. Rapidinho, só para mostrar o slide correto, né? Imagino que já esteja aparecendo, como eu disse, né, a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa no Nordeste é de estabilidade, assim como a de solar, tanto no Nordeste quanto no Sudeste. Era só isso mesmo para apresentar, e agora sim te passo de volta a palavra, Hélio. Obrigado. Valeu, obrigado você, Eduardo. Dessa forma, a gente encerra aqui esse primeiro bloco de apresentações. A gente retorna em aproximadamente 5 minutos para o segundo bloco. Até daqui a pouco. Boa tarde novamente, pessoal. Eventualmente, as pessoas que chegaram agora para essa reunião semanal de programação de operação, sejam todos bem-vindos. Dando sequência aqui para esse segundo bloco dessa reunião semanal de hoje, a primeira apresentação vai ser a apresentação sobre previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Quem vai fazer a apresentação é a Paloma. Paloma, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui. Bom, eu vou apresentar os resultados da previsão de carga para programação diária da operação. Em geral, essa foi uma ótima semana para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, com apenas alguns desvios pontuais, causados principalmente pelas temperaturas mais amenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com relação ao MAP, foi de 1,24 para o PDP e 1,57 para o prévio carga D100, e o percentual de desvios horários menores que 3% foi de 95% para o PDP e de 85% para o prévio carga D100. Nós passamos para o subsistema Sul, que é uma carga um pouco mais volátil. Os desvios ocorreram principalmente nos dias 12, 17 e 18. No dia 12, o tempo frio e chuvoso no Rio Grande do Sul e no Paraná
auxiliaram o comportamento mais baixo da carga. Já nos dias 17 e 18, as temperaturas mais amenas, porém o tempo nublado e chuvoso contribuíram para o perfil mais baixo da carga. Quando passamos para os perfis, para os percentuais de desvios horários menores que 3%, o PDP ficou com 59% e o pré-carga DC em 35%. O MAP dos desvios horários para o PDP foi 2,58, enquanto o pré-carga DC em 4,21. Para o subsistema Nordeste, os maiores desvios ocorreram nos dias 13, 15 e 16, muito causado pela volatilidade da carga desse subsistema. O dia 16, o feriado em Recife, impactou principalmente a carga da área Alagoas-Pernambuco. O percentual de desvios horários menores que 3% para o PDP foi de 84%, enquanto para o pré-carga DC em 83%, muito semelhantes. O MAP dos desvios horários do PDP foi de 1,82, enquanto o pré-carga DC em 1,96. Passando para o subsistema Norte, os maiores desvios ocorreram nos dias 13, 14 e 16. Nos dias 13 e 14, chuvas no Amazonas ocasionaram uma queda na carga da área, enquanto os dias 16 o desvio ocorreu principalmente no Maranhão na parte da tarde por conta de variações da carga de consumidores livres. O percentual de desvios horários menores que 3% do PDP foi de 90%, enquanto o pré-carga DC em 94%. O MAP dos desvios horários do PDP foi de 1,38, enquanto o pré-carga DC em 1,37, ligeiramente menor. Por fim, o Sistema Interligado Nacional, como mostrado, essa foi uma boa semana para o SIM, sem muitos desvios pontuais. O percentual de desvios horários menores que 3% para o PDP foi de 100%, enquanto o pré-carga DC em 91%. O MAP dos desvios horários do PDP foi de 1,08 e o pré-carga DC de 1,49. Com isso, eu fecho a minha apresentação e passo a palavra para você. Muito obrigado, Paloma. Dando sequência, segunda apresentação do segundo bloco, previsão de carga do PMO. Quem vai fazer revisão semanal, quem vai fazer a apresentação é o Eric. Eric, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. A continuação de previsão de carga, agora falando a respeito dessa terceira revisão semanal do PMO de julho. Começando pelos destaques meteorológicos, que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa, nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para a próxima semana, a expectativa de elevação das temperaturas ao longo dos dias da próxima semana, com o aumento das temperaturas médias em diversas capitais da região, como foi mostrado na apresentação do Eduardo mais cedo. E ao final da próxima semana operativa, a sinalização de uma passagem de frente fria pelas regiões Sul e Sudeste, que deverá provocar um aumento da nebulosidade e também uma pequena queda nas temperaturas por volta de quinta ou sexta-feira da próxima semana. E, além disso, como também já foi apresentado, a expectativa de redução dos totais de precipitação nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com apenas previsão de chuva fraca apenas em um dia, somente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, na próxima semana. E nos subsistemas Norte e Nordeste, o cenário das últimas semanas se mantém para a próxima semana operativa, com estabilidade das temperaturas e no cenário de precipitação, com a indicação de ocorrência de chuva pelo litoral do Nordeste e além de pancadas de chuva na região norte do país. Passando agora para o acompanhamento da carga, lembrando que aqui nós temos as 3 primeiras semanas operativas já com dados verificados, a semana em curso ainda uma estimativa para o seu fechamento e os novos valores de previsão adotados nessa terceira revisão semanal para as semanas 4 e 5. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, ao longo do mês, as 3 semanas operativas até então apresentaram valores bem próximos aos valores previstos, com variações inferiores a 1% nas 2 primeiras semanas e na semana em curso, uma variação de apenas 1,3% para baixo em relação à nossa previsão realizada na última semana, com uma estimativa de fechamento em 40.585 megawatts médios. E para a próxima semana, como a expectativa é de elevação nas temperaturas ao longo dos dias na próxima semana e também redução nos totais de precipitação, nós realizamos um leve ajuste da ordem de 1,1% e 1% nas semanas 4 e 5, no intuito de promover essa expectativa de aumento de carga para a próxima semana operativa. E, com isso, o novo valor revisto para o mês de julho no Sudeste e Centro-Oeste está com um valor bem próximo ao valor original previsto no PMO, com uma variação de apenas 94 megawatts,
significando 0,2% acima do valor previsto inicialmente do PMO. Passando agora para o subsistema Sul, esse subsistema, como já foi informado anteriormente, até na última reunião de revisão semanal, esse subsistema sofre bastante influência no inverno do acionamento de cargas de aquecimento, como, por exemplo, na segunda semana operativa desse mês, que ocorreram temperaturas em diversas cidades próximas aos 0 graus, além de ocorrência de geadas em algumas cidades da região sul, o que proporcionou esse aumento no uso de aparelhos de aquecimento, o que ajudou nesse aumento de carga na segunda semana operativa desse mês. E na semana em curso, na terceira semana, nós ainda tivemos temperaturas amenas, porém não tão baixas quanto as observadas na segunda semana, o que influenciou numa diminuição do uso de aparelhos de aquecimento, que influenciou também na dinâmica da carga, mostrando essa redução da segunda para a terceira semana, sendo estimado o fechamento em 2.760 MW, valor 4,9% abaixo da nossa expectativa. E para a próxima semana operativa, como a expectativa é de elevação das temperaturas na maior parte da região sul, inclusive com temperaturas acima dos 25 graus esperados para as 3 capitais da região sul, nós achamos por bem manter o valor previsto anteriormente na última revisão semanal, no intuito de promover esse aumento de carga esperado para a próxima semana com a elevação das temperaturas previstas nas capitais da região sul. Portanto, não foi alterado nem a semana 4, nem na semana 5, onde não temos ainda sinalizações meteorológicas para o período. Com isso, o novo valor revisto para o mês de julho está em 13.175 MW, valor 4,9% acima da nossa previsão original do PMO. Chegando agora ao Nordeste, assim como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, esse subsistema também apresentou pouca variação em relação aos valores previstos inicialmente em cada semana, com desvios abaixo de 1% nas 3 primeiras semanas do mês, e na semana em curso, uma expectativa de 12.253 MW para o fechamento da semana, uma variação de apenas 0,5% negativo. E devido ao comportamento mais recente da carga e a expectativa de manutenção do cenário meteorológico, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste em relação à previsão anterior, mantendo o valor tanto da semana 4 quanto da semana 5, dois valores de carga semanais próximos aos valores observados ao longo desse mês de julho. Com isso, o novo valor revisto para o mês no Nordeste está em 12.290 MW, com uma variação de apenas 0,7% em relação ao valor original previsto no PMO. Chegando ao último subsistema, o subsistema Norte, a semana em curso apresentou uma carga um pouco abaixo das nossas expectativas, em 1,9%, sendo estimado o fechamento em 7.688 MW, e, porém, continuando um mês com semanas operativas bem próximas aos valores previstos anteriormente, com variações sempre abaixo dos 2%, né, nas 3 primeiras semanas do mês. Para as semanas 4 e 5, devido ao comportamento observado na semana atual, nós realizamos um leve ajuste, uma leve redução de 0,8% e 0,5% em cada semana, no intuito de aproximar a carga prevista para as próximas 2 semanas ao comportamento ao longo do mês e também da semana em curso. E com isso, o novo valor estimado para o mês no Norte está em 7.764 MW, com uma variação de 1,4% em relação ao valor original do PMO. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso apresentou uma variação de 1,9% em relação à nossa previsão anterior, bastante impactada pelo ocorrido na região sul, sendo estimado um fechamento em 73.286 MW. E para as semanas 4 e 5, os ajustes em cada subsistema, no SIM, totalizando o SIM, ele representa 0,5% de aumento na próxima semana, tanto na semana 4 quanto na semana 5, perdão. E com isso, o novo valor revisto para o mês no Sistema Interligado Nacional está em 74.423 MW, com uma variação de apenas 1,2% em relação ao valor originalmente previsto no PMO desse mês. Com isso, encerro minha apresentação, ficamos à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra a você, Hélio. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, Eric. Agora, indo para a terceira apresentação desse segundo bloco, limites elétricos e principais intervenções elétricas. Quem vai fazer a apresentação é a Vitória. Vitória, por favor. Boa tarde, pessoal.
Bom, vou apresentar para vocês aí quais serão as principais restrições provocadas aí por intervenções, né, quais são os limites elétricos com impacto na programação dessa semana. Então, iniciando aí pela área norte-nordeste, nós teremos um banco série Imperatriz no período das 7 horas do dia 11. Essa intervenção já está em execução, né, desde junho até o dia 28 de fevereiro de 2025. Essa intervenção tem como objetivo a substituição do banco de capacitor série a Imperatriz, e para que o sistema suporte as contingências, né, na interligação norte e sudeste durante essa intervenção, é necessário reduzir, penalizar aí os limites FNS e o somatório FNS-FNESE em 100 MW para a perda do bipolo Xingu, e em 100 MB os limites de somatório de FNS-FNESE em função do fluxo norte Xingu, né, FNXG. Ainda na área norte-nordeste, nós temos aí outra intervenção que já está em curso, do banco série da subestação de Colinas, que vai do dia 6 de maio até às 17 horas do dia 20 de dezembro, uma sexta-feira, né? E essa intervenção é para substituição do banco de capacitor série da linha Imperatriz Colinas Circuito 2. As penalizações aí nas interligações para que o sistema suporte contingências é de 50 MB nos limites de FNS, mais o somatório FNS-FNESE, para perda do bipolo Xingu, e também a mesma penalização no somatório FNS-FNESE em função do fluxo FNXG, norte Xingu. Bom, passando para outra intervenção que também já está em curso, é o disjuntor 707 na subestação de Imperatriz, que está em execução aí desde o dia 21 de junho, sexta-feira, e vai até às 17 horas do dia 30 de agosto. Essa intervenção é para substituição do disjuntor em questão e dos TCs associados. Para que o sistema suporte perda dupla aí entre Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, é necessário restringir o fluxo Nordeste-Norte, FNEM, né, 4.800, e o Norte-Nordeste também 4.800 MB. Bom, mesmo disjuntor, né, em um documento diferente, aí que nesse caso o documento vai do dia 22 de junho até o dia 25 de agosto, também para substituição, só que nesse caso, para esse documento, a restrição aqui é de a geração de Tucuruí, tem que ficar inferior a 3.000 MW. Nesse caso, para que o sistema suporte perda dupla entre as subestações de Tucuruí, Marabá, Imperatriz e Açailândia. Passando agora aí para uma intervenção lá em Presidente Dutra, no disjuntor 12, ela também está em curso desde o dia 10 de junho, e vai até o dia 11 de agosto, para a substituição desse disjuntor na subestação de Presidente Dutra e seus TCs associados. Para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor ali em Presidente Dutra, é necessário restringir o FNEM, Nordeste e Norte, em 4.800, e o Norte e Nordeste, o inverso, em 4.800. Bom, intervenção agora para esse sábado, dia 20 de julho, no disjuntor D1, em Rio das Éguas. Então, a intervenção vai das 5 às 17 horas, é uma manutenção preventiva, e durante essa intervenção, para que o sistema suporte a falha de disjuntor no 500 kV da subestação de Rio das Éguas, é necessário restringir o fluxo Nordeste-Sudeste, o NESE, em 6.200 e o R seco em 10.200 MB. Ainda na área Norte e Nordeste, nós temos aí uma intervenção que se iniciou na quarta-feira, dia 17, na linha Tucuruí-Xingu, Circuito 1, e ela vai até o domingo, uma continuação, vai até o dia 21/7. E se encerra às 23 horas do domingo, né? O motivo dela é a realização de adequação nas fases na chegada da subestação de Tucuruí, para garantia dos espaçamentos fase.
Bom, para que o sistema suporte a perda aí de Tucuruí e Xingu, circuito 2, ou a perda do bipolo de Xingu, é necessário penalizar os limites de FNS em 100 MB, em relação aos definidos aí para operação normal, e também o somatório FNS-FNES será penalizado, está sendo penalizado, né, em 200 MB para operação normal. Nesse fim de semana, aí no dia 20, a partir das 22 horas do dia 20 de julho até as 10 horas da manhã do dia 22, segunda-feira, a gente teremos aí a intervenção na linha Imperatriz Colina Circuito 2, para a implantação do CEP da interligação Norte-Sudeste, né? E, bom, durante essa intervenção é necessário restringir o fluxo Colinas-Miracema para que o sistema suporte contingências entre Itacaiunas, Imperatriz e Colinas, e algumas contingências externas à interligação. Então, o fluxo Colinas-Miracema deve ficar inferior a 2.400 MB, né? E haverá também a redução aí do limite em 200 MB, será penalizado o FNS e o FNES, tanto para a perda do bipolo de Xingu, e o somatório de FNS e FNES também fica penalizado em função do FNXG. Ainda nesse sábado, né, a gente vai ter intervenção no banco de capacitores 02 aí em Colinas, vai ocorrer de 7 horas da manhã do dia 20 até as 17 horas do domingo, dia 21, para substituição de TC e normalização das correntes desses transformadores nesse banco série estão em falha. Para que o sistema suporte contingência entre Colinas e Miracema, a gente tem que restringir o fluxo Colinas-Miracema em 2.500 e o fluxo Miracema-Colinas em 2.500 também. Passando agora aí para a área Nordeste, nós teremos uma intervenção no domingo de 5h30 às 15h30 na linha Curral Novo do Piauí 2 e São João do Piauí. Essa intervenção é para manutenção corretiva, para substituição de esferas e aplicação de reparo em cabos para raios da linha. Para que o sistema suporte dinamicamente perdas simples ou duplas, é necessário restringir aí o fluxo Nordeste-Norte em 4.200, Nordeste-Sudeste em 6.200. Aí, agora na interligação Norte-Nordeste, a gente vai ter a barra A de Janaúba 3, que vai ocorrer das 22 horas da segunda-feira, da quarta-feira, dia 24, até as 6 horas do dia 25, quinta-feira. Tudo agora em julho, né? Essa obra vai ocorrer para a integração aí do projeto Vista Alegre. Para que o sistema suporte a perda da barra remanescente, é necessário restringir o FNES em 5.800, o FNS em 3.300 e o recebimento, né, o R seco, em 9.300 MB. Agora, partindo para a interligação Sul-Sudeste, nós teremos aí um banco de capacitor série que já está ocorrendo aí nas linhas de 765 kV, Foz do Iguaçu, Ivaiporã Circuito 3, e Ivaiporã Itaberá Circuito 3, e Itaberá Tijuco Preto Circuito 3, né? Então, todos os circuitos 3 aí do eixo 765. Essa intervenção já está ocorrendo desde o dia 28 de junho, e ela se estende até 2025, até o dia 23 de janeiro de 2025. O motivo dessa intervenção é a substituição desses capacitores sérios nas subestações de Ivaiporã e Itaberá. Durante esse desligamento é necessário restringir aí o número de unidades geradoras de Itaipu 60 Hz, tem que ficar menor que 5, e se o número de unidades geradoras ficar menor que 5, a gente tem que reduzir o RSE em 1.200 MB. Se o número de unidades geradoras ficar maior ou igual a 5 unidades geradoras, a gente reduz o RSE em 600 MB. Tudo isso aí para proteger a gente de perdas duplas no eixo, né? Bom, teremos aí o desligamento, estamos tendo, né, de 6/7 até o dia 2 de agosto do Circuito 1 de Itaberá Tijuco Preto, para etapa 24 da substituição dessa cadeia completa, né, de ferragens e isoladores que estão degradados por corrosão
no trecho entre as torres 613 e 663. E durante essa intervenção é necessário reduzir aí o limite do RSE em 2.500, e o RSU em 500 e o fluxo Bateias, né, o FBTA, em 170 MB, além da limitação do FSE em 4.700. Ainda tem observação que deve ser considerada somente essa restrição, não se somando às penalizações, né, do slide anterior do Banco Sério aí do 765. Partindo agora para o elo de corrente contínua de furos, aí a gente tem polo 2 de Foz e Viúna com o circuito 2, nos dias 23 e 24 de julho, das 5h30 às 16 horas, para lançamento de cabos e inspeção termográfica na casa de chaveamento, substituição de espaçador e isoladores. Para que o sistema suporte contingências no próprio elo, a gente restringe o elo a 3.000 MB. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e devolvo a palavra para o Hélio. Agradeço aí, desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, Vitória. E com a apresentação da Vitória, a gente encerra esse segundo bloco de apresentações e voltamos daqui a aproximadamente 5 minutos para responder eventuais perguntas e para começar o terceiro bloco de apresentações. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos novamente. Antes de começar propriamente com as apresentações desse segundo bloco, desse terceiro e último bloco, desculpa, a gente vai responder algumas das perguntas que foram deixadas no fórum, e aí as que não forem respondidas agora serão respondidas ao final desse último, depois desse terceiro bloco de apresentações, depois do intervalo, tá? Então, a primeira pergunta que vai ser respondida agora é a pergunta do Ângelo, da CPFL, e quem vai nos ajudar a responder é a Diana. Diana, ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. No relatório preliminar de limites de intercâmbio publicado hoje pela manhã, o valor para carga pesada no limite RSU no segundo mês foi classificado como período noturno, MMG no Sudeste maior que 1 GB. Entretanto, nos dados de previsão de MMG disponibilizados, referentes ao mês anterior, esse valor é superior a 1 GB. Dessa forma, não deveria ser classificado como período diurno? Agradeço desde já a atenção. Diana, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Ângelo. Ângelo, só uma questão. A gente, quando faz essa reunião aqui da reunião semanal, a gerência de planejamento elétrico de curto prazo, eles não participam dessa reunião. E são eles os responsáveis pela elaboração desse relatório preliminar. Eu consegui um contato aqui com eles, até para não deixar sem resposta, e o que eles me passaram foi que a premissa adotada ela não leva em consideração a previsão especificamente, tá, de MMGD. A premissa é em relação à consideração de que no patamar de carga pesada é o período noturno e o patamar de carga médio leve é o período diurno. Então, se tiver, até solicito que se tiver alguma dúvida adicional referente ao esse relatório preliminar, para direcionar direto para a central de relacionamento com os agentes, que aí a gerência responsável consegue responder diretamente. Só por conta dessa questão de nem todo mundo participar dessa reunião semanal, assim que a do PMO já tem a participação um pouquinho mais completa de outras áreas, para não ficar sem resposta também, aí só faço essa orientação para se tiver alguma dúvida adicional para encaminhar via central, tá bom? É isso, Hélio. Obrigada. Obrigado a você, Diana. Mais uma pergunta a ser respondida nesse bloco. Quem vai nos ajudar a responder é o Eduardo. Eduardo, a pergunta foi feita pelo Guilherme Luiz, da Armor Energia. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, pessoal. O produto previsão estendida de precipitação do ICMWF com remoção de viés, _RV, está no webhook? Não encontrei. Poderiam me indicar o caminho dele? Caso não esteja, poderiam fazer a gentileza de adicionar esse produto no webhook? Eduardo, por favor. Boa tarde, obrigado pela pergunta, Guilherme. Bom, esse produto ele ainda não está no webhook. A gente está avaliando internamente de colocar ele no webhook, e assim que possível a gente acaba dando um retorno, mas a tendência é que ele seja colocado, sim. A gente passa de volta a palavra, Hélio.
Valeu, muito obrigado pela resposta, Eduardo. Aí, como eu comentei, né, as demais perguntas serão respondidas depois do intervalo, desse último bloco de apresentações. Então, a gente vai dar sequência aqui com as apresentações em si, e as duas primeiras apresentações desse terceiro e último bloco de apresentações vão ser feitas pela Diana, uma de intervenções genéticas relevantes e a outra de resultados do PMO. E logo depois vai passar diretamente para o Carlos, que vai fazer uma apresentação sobre a republicação do RV2 do PMO, julho de 2024, do DECOMP. Diana e Carlos, por favor. Boa tarde, Hélio. Dando continuidade, então, para as apresentações dessa reunião, vou começar aqui, então, com a parte da apresentação aqui feita pela PRM, associada às intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, englobando o período de 20 até 26 de julho. E com aquela ressalva sempre, né, de que o nosso critério de relevância é trazer para essa reunião intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de usinas de grande porte. Então, começando com os destaques para as intervenções para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos o pré-teste de Black Start, programado para a usina de Água Vermelha, que está programado para o dia 21 de julho. Temos o destaque também para as reformas em dispositivos da Unidade Geradora 2 da usina hidrelétrica de Aimoré, no período de 24 de julho a 22 de agosto. E manutenções preventivas para a unidade geradora 11 de Ilha Solteira e a unidade geradora 14 de Jupiá, Ilha Solteira de 22 a 23 de julho e Jupiá de 23 a 24 de julho. No subsistema sul temos o destaque para uma manutenção corretiva programada para a unidade geradora 6 de Salto Osório, de 23 a 24 de julho, e no norte o destaque para manutenção preventiva para a unidade geradora 16 da usina hidrelétrica de Belo Monte, de 22 de julho a 30 de agosto. Para o subsistema Nordeste, a gente não tem destaques para a próxima semana operativa. Temos também umas informações aqui adicionais associadas às intervenções. Foi comunicado na última reunião do PMO de julho, foi comunicada pela Gerência de Estudos Energéticos associadas aos estudos de médio prazo, que nesse mês de julho seria aberto o sistema para o envio de dados referente à revisão quadrimestral de setembro, que engloba o período de setembro de 24 até dezembro de 2028, informações a serem atualizadas via Dataplanes, e onde que o acesso é feito via o portal Sintegre. E como dentro aqui da gerência de programação mensal temos essa atividade associada à análise de intervenções energéticas associadas a unidades geradoras, esse insumo que é enviado via Dataplanes também é utilizado para fazer a análise do plano anual de intervenções com revisão quadrimestral. Então, faço só aqui esse reforço referente ao estudo que está aberto para o envio de informações até dia 31 de julho, e ressaltando que essas informações elas serão utilizadas, então, para a atualização da revisão quadrimestral também do plano anual de intervenções. Começo aqui falando, então, agora sobre os principais resultados da revisão 3 do PMO de julho, englobando a primeira semana operativa em questão, que pega o próximo sábado até a próxima sexta-feira. Em relação aos resultados de CMO, não tivemos grandes novidades em relação aos valores obtidos na semana passada. Seguimos com o CMO equalizados em todos os subsistemas, atingindo o CMO médio para essa semana de R$ 61,45 por megawatt-hora. Para essa primeira semana do estudo, tivemos o atingimento do limite de intercâmbio da ANESE apenas do patamar de carga pesado. Considerando esse CMO previsto pelo DECOMP, a expectativa de despacho térmico é apenas associada à inflexibilidade, de acordo com informações recebidas pelos agentes térmicos, com uma geração prevista aí de cerca de 4 gigawatts médios para a próxima semana. Nessa revisão, estamos comandando despacho antecipado para as usinas AGNL, especificamente para a semana de 21 de setembro a 27 de setembro, de acordo com o benefício GNL calculado para essa semana, em torno de R$ 58,00 por megawatt-hora, associado ao CVU dessas 3 usinas que são relativamente mais caros do que esse benefício. Não temos, então, expectativa de despacho antecipado por ordem de mérito, nem garantia energética, nem razão elétrica para essas 3 usinas dessa modalidade de operação. Em termos de energia armazenada, temos aí um gráfico para cada subsistema.
Em cada gráfico temos umas linhas mais claras mostrando a trajetória das revisões passadas para as fins de comparação e as linhas mais escuras referentes aos resultados dessa revisão 3 do PMO de julho. Então, o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 64,3% e a expectativa do DECOM é finalizar o mês de julho com 61,9%. Começamos o estudo com o subsistema Sul em 87,8%, com a expectativa de finalizar o mês de julho em 87,1%. E o Nordeste começando em 65,2, com a expectativa de fechar em 63,3. E, por fim, o subsistema Norte começando com 87,5, com a expectativa de fechar julho em 86,9. Além disso, fica também a indicação aqui nesse gráfico da dispersão prevista para os cenários do segundo mês, que no caso é o mês de agosto. Ficam os valores aí para consultas futuras. Em relação à importação de energia, lembrando que essa informação não está presente nos modelos energéticos, mas sempre trazemos aqui nessa reunião com o intuito de falar um pouquinho sobre esse valor ofertado para a próxima semana operativa. Então, tivemos oferta de importação tanto do Uruguai quanto da Argentina. Da Argentina, a oferta recebida pela Agente Enel, foram 3 blocos ofertados, e com preços diferentes da semana passada, com todos os preços acima em relação aos ofertados anteriormente. E em relação à importação do Uruguai, recebemos tanto do BTG Pactual quanto da Enel também, ofertas em montantes semelhantes à da semana anterior, com preços sempre para todos os blocos, com preços mais elevados também em relação ao ofertado. Em relação a apresentações, assim, por parte da gerência de programação mensal, eram basicamente essas informações que eu tinha para trazer. Agora eu faço um pequeno comentário antes de chamar o Carlos da gerência de metodologias e modelos energéticos aqui do ONS para fazer uma complementação. Mas na semana passada nós tivemos a republicação do modelo DECOMP. É uma republicação, né, que foi ocasionada por conta de um erro no processo de formação de CMO e PLD, e é um erro que teve origem em uma inconsistência no acoplamento do modelo D100 com a função de custo futuro produzida pelo modelo DECOMP. E essa inconsistência associada à diferença de representação da capacidade de regularização nos 2 modelos para a usina de Pimental. No ponto de vista metodológico, né, a solução para aprimorar de forma estrutural esse processo de acoplamento entre os 2 modelos, via construção de custo futuro, implica em ações de mais longo prazo e a gente teria um pouco mais de demora, então, para esse ajuste. E aí, dessa forma, na semana passada, o ONS adotou uma solução mais imediata, de acordo com a recomendação que foi feita pelo desenvolvedor, e por isso a gente teve a republicação do DEC do DECOMP no final, lá no final do dia, já no início da noite, com o DEC do DECOMP sendo revisado. E junto com a republicação desse DEC também publicamos uma nota explicativa sobre essa republicação, além também de um relatório que foi publicado detalhando um pouquinho mais essa inconsistência. Então eu chamo o Carlos para falar um pouquinho sobre esse relatório que foi divulgado junto com a republicação do DEC. Boa tarde a todos. Obrigado, Diana. Como a Diana comentou, né, a gente observou uma inconsistência no valor do custo futuro de operação, que provocou a republicação do DEC do DECOMP, a revisão 2 do DECOMP. E o que aconteceu, então? Durante a execução do D100, do dia 13, a gente observou um valor inconsistente em relação ao custo futuro de operação. Esse valor estava nulo. Então, isso ocasionou a não publicação do D100 naquele dia. Avaliando por que esse valor estava nulo, né, esse valor vem da função de custo futuro do modelo DECOMP, do acoplamento com o modelo DECOMP, a gente observou multiplicadores bastante elevados, negativos bastante elevados na usina de Pimental. E como resultado desses multiplicadores elevados, o D100 acabou conseguindo acoplar um ponto de operação de uma região da função extrapolada, da função de custo futuro, que levou então a esse custo de operação nulo. O CEPEL, isso foi passado para o CEPEL, né? Eles fizeram um relatório técnico explicando. Esse relatório foi, inclusive, disponibilizado junto com o material, junto com o DEC, né? Revisão do DEC, da RV2 do DECOMP, da republicação. E o que basicamente aconteceu, está detalhado nesse relatório, mas dando uma visão geral do que aconteceu, foi que a construção da função de custo futuro no modelo DECOMP, são construídos cortes para as usinas com reservatório.
Só que a gente tem usinas também que são, embora sejam um fio d'água no DECOMP, elas são reservatórios também no DECEM. E essas usinas, para que elas não esgotem os seus reservatórios devido à ausência de um coeficiente na função de custo futuro, né, para que elas não esvaziem de forma incorreta, o DECOMP ele incorpora na função de custo futuro um coeficiente também, que é o multiplicador de Lagrange da restrição de balanço hídrico para essas usinas, para as usinas que são fio d'água. Então, ele incorpora essa informação para que tenha o valor da água e eu evite, então, com isso, o esgotamento do reservatório de usinas que eu não teria um coeficiente na função de custo futuro. Só que para essa usina, especificamente de Pimental, nesse caso, ele estava com coeficiente, esse multiplicador estava muito elevado, estava um valor negativo e muito elevado, o que então indica que ele estava na iminência de violar alguma restrição. E a restrição, no caso, era o desvio, né, de Pimental para Belo Monte. Olhando aqui no desenho, então, a figura mais à esquerda, esse desenho ele é meramente ilustrativo, né? É um corte aqui bidimensional, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, não é a função real, é apenas ilustrativo. A gente tem aqui, no caso, 3 cortes que estão aqui em preto, essas retas em preto, e o ponto aqui seria o custo futuro em função do volume armazenado. Então, o ponto que o DECOMP gerou aquele multiplicador ali de Lagrange é o ponto de operação dele que está fixo. Ele é uma usina fio d'água lá no caso, Pimental, que é esse ponto aqui em azul. E o DECEM, como tem a possibilidade de variar o volume, ele veio para um ponto de operação diferente, ele veio para esse ponto aqui laranja mais baixo. Como esse multiplicador estava muito alto, indicando que aquele ponto azul, naquele ponto de operação azul do DECOM, estava na iminência de violar uma restrição, né, bem perto da violação, o multiplicador sinalizou um valor muito alto e o DECEM aproveitou esse valor muito alto para reduzir o custo, é um problema de minimização de custo, e acabou jogando a operação para esse ponto aqui laranja, que o custo, inclusive, ficaria futuro negativo. Aí na figura um pouquinho mais à direita, como o custo não pode ser um valor negativo, ele tem uma restrição de limite inferior, o custo ficou em zero. Então, para contornar esse problema, pode passar, Diana, por favor, próximo slide. Então, para contornar esse problema, o CEPEL indicou no relatório que eles emitiram, né, que eles disponibilizaram, que foi disponibilizado para todos, como solução imediata, eles recomendaram, então, a flexibilização da restrição do DECOMP na ocorrência de tal comportamento, conforme consta no relatório. Em paralelo a isso, né, a solução ela foi efetiva, ela resolveu o problema de forma imediata, mas, em paralelo a isso, o NSCE, juntamente com o CEPEL, está trabalhando num plano de ações, né, vai iniciar um plano de ação para a gente tentar achar uma solução que seja mais seja definitiva para a questão, né? A gente avaliar alternativas de implementação nos modelos que possam aprimorar o acoplamento na condição de reservatórios que têm regularização no modelo e são fio d'água em outro, né? Esse tipo de comportamento. Então, a gente vai trabalhar nisso e assim que isso vai ser levado também junto a vocês nas FTs para a gente poder discutir essas opções e avaliar a melhor forma de tratar isso de forma definitiva. Então, volto agora para o Hélio a palavra. Carlos, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado também a Diana pelas 2 apresentações. Para a gente encerrar a reunião semanal de programação de operação de hoje, a última apresentação do terceiro bloco é sobre política operativa. Quem vai fazer a apresentação é a Amanda. Amanda, por favor. Obrigada, Hélio. Vou iniciar o compartilhamento aqui da tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Ok. Boa tarde a todos novamente. Vamos apresentar a seguir a política operativa da semana do dia 13/7 ao dia 19/7, abordando aí o acompanhamento do DECEM na programação diária. Inicialmente, a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DECEM e do DECOMP para os 4 subsistemas, conforme mencionado anteriormente, em função de uma inconsistência no acoplamento do modelo DECEM com a função de custo futuro produzida pelo modelo DECOMP, não foi possível publicar o DEC do DECEM do dia 13/7. Nesse caso, foi ativado o 3º nível de contingência e, por consequência, foram considerados resultados do modelo DECOMP. No modelo DECOMP, para essa semana operativa, o CMO ficou em torno de R$ 68,00 o megawatt-hora, para todos os subsistemas, e já no DECEM, no dia 14/7, houve uma redução no valor do CMO em todos os subsistemas, em função da redução de demanda no vale de carga de domingo, e já no dia 18/7 houve aumento de CMO em torno aí de R$ 300,00 o megawatt-hora,
para atendimento da ponta de carga. Nesse dia especificamente foi observado a maior carga líquida da semana, que ficou em torno de 67 gigawatts aproximadamente. No subsistema Nordeste, houve valores de CMO nulo durante a semana operativa, devido aí à limitação na exportação do subsistema, conforme IONNE. Já no subsistema Norte, observa-se durante toda a semana operativa valores de CMO mais elevados, decorrentes do limite de fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme IONN5MM. E as demais diferenças ali de CMO entre os modelos se devem ao melhor detalhamento da carga no modelo D100. Bom, agora a gente apresenta o CMO por barra durante uma meia hora, destacando que só 30% do total de barras do SIM são mostradas. Foram observados valores de CMO mais elevados na região Manaus, como consequência do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, e valores de CMO mais reduzidos na região Nordeste devido ao limite da exportação Nordeste. Já nesse slide a gente apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 19/7, iniciando pelo subsistema Sudeste. Os outliers com valores de CMOs nulos entre 0 e 6 horas são decorrentes da limitação de geração da UHL Moeiro, conforme SGI 22011 de 24. De forma similar, foram observados valores de CMOs nulos entre 7h30 e 12 horas, como consequência da limitação de geração da UHE Euclides da Cunha, conforme SGI 41250. Já os outliers inferiores, com valores de CMO em torno de R$ 68 a R$ 74 o megawatt-hora, entre 16h30 e 20h30, são consequência das limitações de geração nas UHS Capivara, Rosana, Jupiá e Três Irmãos, conforme SGI 37542 de 24. Adicionalmente, os outliers inferiores e superiores ao longo do dia são decorrentes da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV, Banabuiú Aquiraz 2, na contingência da linha de 500 kV Fortaleza 2 Quixadá, conforme MOP ONS 331R de 2024. E, por fim, os outliers entre 11h30 e 15 são consequência das inequações para controle de carregamento das linhas de 345 kV, Barreiro Betim e Betim Sarzedo, conforme ONSS 5MG. No subsistema Sul, os outliers inferiores entre 12h30 e 13 horas são decorrentes da limitação de geração na OHE Itá, conforme SGIs 40602 e 40612 de 24. No subsistema Nordeste, os outliers inferiores e superiores ao longo do dia são decorrentes da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Banabuiú Aquiraz, na contingência da linha de 500 kV Fortaleza 2 Quixadá, e os outliers inferiores e superiores entre 8 e 8h30 ocorreram em função da inequação para controle de carregamento da linha de 500 kV Rio das Éguas Barreira, conforme ONNE 5NE. Por fim, os outliers superiores, às 19 e 19h30, são consequência do limite de carregamento da linha de 230 kV Paulo Afonso 3 Cícero Dantas. E, por fim, no subsistema Norte, os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do limite do fluxo de Jurupari e Oriximiná. Já os outliers com valores de CMO de aproximadamente R$ 94 no megawatt-hora são decorrentes da limitação de geração da UTE Aparecida, conforme SGI 40982 de 24. E, por fim, os outliers inferiores entre 9 e 11h30 ocorrem devido ao limite da exportação Nordeste. A seguir, a gente apresenta um comparativo entre o D100 e o PDP para os 4 subsistemas, com relação às gerações hidráulica e térmica. Com relação à geração hidráulica, em todos os subsistemas, as diferenças decorrem aí da política operativa adotada. Especificamente no subsistema Norte, o modelo apresenta uma previsão de vazão mais elevada do que o verificado no pós-D100, sendo compensado pelo subsistema Sul. Já com relação à geração térmica, foram observadas
gerações mais elevadas no PDP, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes, e também ao despacho por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Esses são os resultados referentes à geração térmica, em média semanal, e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana operativa, houve o despacho de 6.019 megawatts médios de geração térmica, sendo esse valor 507 megawatts médios menor que o montante da semana anterior, onde o despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 36% dessa geração, a exportação representa 22,8% dessa geração, a geração por inflexibilidade representa 16%, o despacho por UC corresponde a 15%, e, por fim, o despacho por razão elétrica representa 10,2% dessa geração. Com relação às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento para todos os dias, exceto no dia 14/7, o domingo. No dia 13/7 foi aprovado um montante de 110 megawatts, no dia 15, 80, no dia 16, 70, no dia 17 e 18 houve aprovação de 65 megawatts e no dia 19 de 20 megawatts, sendo que para todos os dias o valor máximo aprovado foi de R$ 670 o megawatt-hora. Nessa semana operativa houve intercâmbio internacional com a Argentina, houve exportação comercial de energia através das conversoras de Garabi 1 e 2. As usinas térmicas que realizaram a exportação foram as usinas do Complexo J. Lacerda, Santa Vitória, Cubatão, Termorrio, Parnaíba 4 e 5 e Maranhão 4 e 5. E agora a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, esse subsistema tem o perfil importador de energia em todos os patamares de carga. A geração é dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande Paranaíba e Paraná. A operação minimizada na OHE Porto Primavera, conforme deliberação do CMSE, para preservação dos recursos do Sudeste. A geração de Itaipu, dimensionada para atendimento da ponta de carga e controle de nível, e a folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste. Para o subsistema Sul, no gráfico inferior, esse subsistema apresentou perfil exportador de energia em quase todos os patamares de carga. Houve exploração da geração hidráulica, mas condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, bem como ali a variação de carga. Houve exportação de energia internacional em todos os patamares de carga, com redução na ponta, e, além disso, permanece a possibilidade de despacho adicional para atendimento à segurança elétrica do Rio Grande do Sul. Agora, indo para o subsistema Nordeste, esse subsistema apresenta perfil exportador de energia em todos os patamares. Foi feita a utilização do São Francisco conforme necessidades sistêmicas para atendimento à carga. Já para o subsistema Norte, ele continua com redução da disponibilidade das usinas devido à redução das afluências. A usina de Belo Monte segue operando para atendimento à ponta de carga e a folga de potência monitorada alocada em Tucuruí, e as outras usinas da bacia do Rio Tocantins operando flat devido ali ao período de praias. Nessa apresentação a gente tem a distribuição do balanço da semana, de 13 a 19 de julho por fonte de geração. A gente teve 92% do despacho sendo atendido por geração renovável. Dentre todas essas fontes, 40% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e a MMGD. A gente destaca que o montante de geração total foi similar ao que foi despachado na semana anterior, e as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram a elevação de geração eólica de aproximadamente 1,8 gigawatts médios e a redução de 2,5 gigawatts médios de geração hidráulica em relação à semana anterior. Nesse slide, a gente traz a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa.
é possível observar uma variação na geração eólica ao longo da próxima semana, sendo que a maior média de 17,7 gigawatts médios ocorre na terça-feira, dia 23/7, e a menor é de 14,1 gigawatts médios para o dia 28/7, no domingo, ficando com uma diferença entre o máximo e o mínimo da ordem de 3,6 gigawatts médios. Por fim, a gente traz os destaques para a política operativa da próxima semana, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. É prevista a utilização dos recursos da bacia dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e também para controle de nível. No subsistema Sul, é prevista a exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, de acordo com a possibilidade de alocação. No subsistema Nordeste, é prevista a minimização dos recursos da bacia do São Francisco, dimensionado para atendimento à ponta de carga e perfil exportador de energia em todos os patamares de carga devido ali às gerações eólica e solar. E, por fim, para o subsistema Norte, a utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme disponibilidade energética, e Tucuruí seguindo a curva de deplecionamento. Além disso, com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada segue alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste e também em Tucuruí, e a avaliação do despacho térmico para atendimento à carga é realizada diariamente. Alguns informes para a próxima semana. Com relação ao atendimento à carga, à ponta de carga, devido às condições do SIM, existe alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana, além de possível despacho para atendimento à área Manaus, e também a possibilidade de energia vertida turbinável no subsistema Sul durante o período de carga leve e também fim de semana. Bom, agradeço a todos e devolvo a palavra para você, Hélio. Olha, Amanda, muito obrigado pela apresentação. Dessa forma, a gente encerra aqui os blocos de apresentações aqui dessa reunião semanal de programação da operação, e a gente volta daqui a aproximadamente 5 minutos para responder as perguntas restantes que vocês deixaram no fórum. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos novamente. Sejam todos bem-vindos novamente para esse último bloco aqui, na verdade, bloco de resposta de perguntas que foram deixadas no fórum. A gente vai pedir a ajuda de várias pessoas aqui para a gente tentar responder todas as perguntas que foram feitas. Então, a gente vai começar aqui pedindo a ajuda do Eric para responder 2 perguntas. Eric, vamos lá. A primeira delas foi feita pelo Vitor, da Máxima, e ele pergunta o seguinte, cara. Boa tarde. A previsão utilizada no Decomp da semana em curso, RV2, foi corrigida em cerca de 1,4 gigawatts, com o realizado vindo bem abaixo do previsto. Qual a explicação para tanto desvio, dado que as previsões de temperatura não apresentaram desvios nas grandes capitais? Por favor, Eric. Obrigado, Hélio. Boa tarde novamente a todos. Vitor, boa tarde. Ao realizar as previsões da semana passada, né? Aliás, na semana passada para a semana em curso, as nossas expectativas de fechamento da semana na época acabou sendo maior do que a carga realmente verificada que nós temos atualmente, que influenciou também a previsão da semana em curso para ser um pouquinho mais alta e, além disso, também como foi explicado durante a apresentação, a semana passada ela foi bastante impactada, principalmente na região sul, pela utilização de carga de aquecimento, que é um subsistema que sofre bastante impacto quando ocorrem temperaturas muito, muito baixas, próximas até do 0 graus. E na semana atual, as temperaturas foram amenas, porém não tão baixas, que diminuiu também essa carga de aquecimento utilizada ao longo dessa semana. Tá bem? Obrigado. Valeu, Eric. Muito obrigado por essa primeira resposta. A gente pede gentileza que você fique com a gente para responder mais uma pergunta. Essa outra foi enviada pelo Alessandro Dutra, da Petrobras. E o Alessandro pergunta o seguinte, Eric. Boa tarde. Nessa semana, verificamos uma redução de carga em relação à semana anterior.
Isso está relacionado com a temperatura e férias escolares? Por favor, Eric. Então, boa tarde, Alessandro, né? Boa tarde, Alessandro. Isso. Como foi falado, a carga dessa semana foi bastante impactada pela redução observada na região sul, que com a diminuição da carga de aquecimento, como mencionei agora há pouco, mas também tem esse comportamento, sim, sazonal, por férias escolares, que nós já havíamos considerado também desde o estudo do PMO, que já é conhecido esse comportamento sazonal da carga. Então, tem esse comportamento sazonal, sim, porém, essa forte redução está mais atrelada a esse comportamento da região sul da semana 2 para a semana 3. Espero ter respondido. Qualquer coisa, ficamos à disposição. Boa tarde. Muito obrigado pelas respostas, Eric. Dando sequência aqui, a gente tem uma pergunta que foi feita ainda no primeiro bloco. Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a Amanda. Amanda, o Lucas, da Scopus Energia, ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Existe alguma previsão que indique por quanto tempo o SIM continuará exportando energia para a Argentina? Amanda, por favor. Boa tarde, Lucas. Obrigada pela pergunta. A exportação de energia são contratos bilaterais, né, entre as comercializadoras e as usinas térmicas, não havendo maior previsibilidade por parte aí do ONS, mas historicamente, todo o período de inverno, os países vizinhos utilizam a importação do Brasil. É isso, Hélio. Devolvo a palavra para você. Olha, muito obrigado, Amanda. Em sequência aqui, mais uma pergunta que foi feita. A pergunta da Mariana Nunes, da Mercúrio Trading. Ela pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Poderia informar onde é possível encontrar o histórico realizado do fluxo de intercâmbio Nordeste-Sudeste? Mariana, no caso dessa pergunta, a gente vai pedir a gentileza que você envie essa pergunta via Central de Atendimentos e aí ela será respondida também via Central de Atendimentos. Muito obrigado pela sua pergunta. Dando sequência, quem vai nos ajudar a responder essa próxima pergunta do Diogo Bosa, da Tradner, é o Zé Augusto. E, Zé, o Diego, ele pergunta o seguinte: boa tarde. Sobre os limites das conversoras de Garabi, exportação para a Argentina, gostaríamos de verificar qual é o limite de transferência praticado. Este estava sendo retomado gradativamente, condicionado à recomposição da rede da área elétrica do Rio Grande do Sul. Existe expectativa de recomposição total / parcial que libere a transferência plena de energia para a Argentina? Zé, por favor. Boa tarde, obrigado, Diogo, pela pergunta. Então, hoje estamos praticando já 1.800 megawatts num total de 2.100. Então, estamos ainda com uma restrição de 300 megawatts. Existe, sim, uma perspectiva da gente recompor, digamos, toda a potência transmitida a partir de quando a rede de transmissão do Rio Grande do Sul, principalmente a partir da subestação de Nova Santa Rita, estiver totalmente recomposta. E a perspectiva disso é em torno do mês de agosto. Então, estamos aguardando, junto aos agentes de transmissão, né, essa recomposição da rede, e a perspectiva, então, é final de agosto. Ok, obrigado. Obrigado você pela resposta, Zé. E dando sequência, mais duas perguntas que serão respondidas agora pela Diana. Diana, tem duas perguntas, uma do Humberto Moraes, da Prime Energy, e outra do Santiago Soares, da UTE Pampa Sul. Eu vou ler as duas em seguida. Eles perguntam o seguinte. Primeira pergunta do Humberto, ele pergunta: a nota técnica do CEPEL, tratando da inconsistência do valor custo futuro, está disponível em algum lugar, algum local acessível aos agentes? E a outra pergunta do Santiago: será elaborada uma nota técnica referente à contingência do Rio do nessa semana operativa, elucidando os pontos que ocasionaram o acionamento da contingência? Diana, por favor. Boa tarde, Hélio, novamente. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Santiago. Eu vou compartilhar minha tela aqui, espero que já estejam vendo. Nessa tela aqui, tá aparecendo já, Hélio? A tela aqui é do Sintegre? Sim, Tá Diana, tá aparecendo? sim, obrigado. Tá. Tá sim. Essa nota técnica, então, que vocês indicaram, ela já está publicada desde semana passada, tá, no Sintegre.
Temos lá dentro dos produtos, né, dentro do processo da programação da operação, programação mensal da operação energética, nos produtos associados a esse macroprocesso. É possível ver o histórico de publicações dos decks. Então, aqui na página inicial está mostrando o deck que foi publicado hoje, referente à revisão 3, mas em tratando-se da revisão 2, dá para pesquisar pelo histórico. E na pasta da revisão 2, a gente tem os zips, né, originais do deck oficial, que foi publicado ali em torno de meio-dia de sexta-feira, e esse zip aqui associado a essa revisão feita para que pudesse ter o DCM nos dias seguintes. Então, dentro desse zip, a gente tem tanto o deck publicado, quanto também, não sei se está aparecendo aqui a outra tela que eu abri, mas tem a nota técnica do CEPEL que está associada a esse erro que foi identificado na semana passada, junto com o direcionamento do CEPEL, né, associado à resolução desse problema. Obrigada, Hélio. Valeu, obrigado você, Diana. Peço mais um pouquinho de paciência sua para continuar com a gente, para responder mais duas perguntas. Perguntas agora do Álvaro França, da Lincoln Energia, e do Bruno Belotti, da Comerc. Vou ler as duas. A primeira pergunta do Álvaro, ele diz o seguinte: vocês poderiam informar o embasamento regulatório utilizado pelo ONS na escolha e execução da solução empregada no caso do DECEM do dia 13/7? Me parece que não há regulação vigente que preveja tal solução paliativa. Como não há solução definitiva até o momento, o modelo não deveria ser suspenso de formação de preço até que o problema seja corrigido em caráter definitivo? Obrigado. E a outra pergunta é do Bruno, mesmo assunto. Boa tarde. Sobre o problema do acoplamento do DECEM com o DECOMP, a solução adotada foi uma alteração no código dos modelos ou no dado de entrada dos modelos? Jana, por favor. Boa tarde novamente, Hélio. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Bruno. Obrigada pela pergunta. Relacionada ao embasamento regulatório utilizado pelo ONS, isso está associado ao artigo 27 da Resolução Normativa da ANEEL 1032, de 2022, e em função também da resolução, a gente teve uma alteração depois dessa resolução, ficando válida o texto da 1078 de 2023. Vou só ler aqui o trecho desse artigo 27, onde diz que, na hipótese de identificação de erro no processo de formação de CMO e PLD, o ONS e a CCE deverão corrigi-lo em todos os modelos de otimização da cadeia energética impactados, produzindo-se efeito no dia subsequente à identificação. Então, foi esse embasamento regulatório que o ONS utilizou, dado que a gente fez a correção, então, do Decomp da sexta-feira para produzir efeito no dia subsequente, referente à rodada do DECEM do dia seguinte. E, conforme eu comentei também, a solução de forma estrutural, né, para o processo de acoplamento entre os modelos via construção de custo futuro ser ações de mais de longo prazo, o que foi adotado pelo ONS foi uma solução imediata, e essa solução imediata foi dada de acordo com a indicação do próprio CEPEL, que está nessa nota técnica que eu mostrei ainda há pouco, que está publicada no Sintegre. Então, estão todas as informações disponíveis e a gente fica aí para possíveis esclarecimentos aí, se chegarem mais dúvidas, né, a gente fica à disposição aí na próxima semana via canal de Central de Relacionamento com os Agentes. Obrigada. Valeu, obrigado você, Diana. Agora quem vai nos ajudar a responder o restante das perguntas é o Diogo. Diogo, a primeira pergunta quem fez foi o Henrique Braga, da CEMIG, e ele pergunta o seguinte: prezados, com inconsistência em relação ao custo futuro de operação do DECEM do dia 13 de julho, o DEC DECEM não foi publicado. Poderiam publicar o DEC DECEM desse dia, bem como os futuros DECs que não entrarem em operação em local diferente dos DECs oficiais? Por favor, Diogo. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Henrique, a gente tem um padrão de não publicar os decks que não possuem resultado final, né? Então, esse deck ele entra no mesmo processo que os demais quando a gente atinge aí a contingência nível 3 do nosso procedimento de rede, né? O que a gente quer evoluir é que no Sintegre não tem nenhuma indicação que o dia 13, utilizamos a contingência nível 3. Então, fica um déficit ali de informação e a gente quer evoluir, sim, no Sintegre para saber que esse nível foi adotado. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado você, Diogo. Mais uma pergunta agora, a pergunta do Vitor Alexandre da Máxima. Ele pergunta o seguinte:
Fomos surpreendidos com o descarte dos resultados calculados pelo DECEM, válido para o sábado 13 de julho, sob a justificativa que houve inconsistência entre os preços da saída dos modelos. Normalmente, a saída de um modelo só é desconsiderada quando não há resultado e não quando o resultado foge ao esperado. Inclusive, no dia 28 de junho, tivemos um comportamento atípico e inesperado dos modelos, onde o CMO e PLD, calculados pelo DECEM, alcançaram níveis absolutamente incompatíveis aos calculados pelo DECOMP devido a uma restrição na UHE-Mauá. Na ocasião, não houve o descarte do resultado do DECEM, como ocorrido no último sábado. Por qual motivo não foi adotado um posicionamento semelhante na ocorrência anterior? Diogo, por favor. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Eu acho que a gente está tratando de casos diferentes, né? Só de forma geral, o ONS tem como padrão executar os casos e fazer uma análise do resultado da operação térmica, do semioide, todos os resultados são indicados para saber se isso está consistente à cadeia de modelos e é consistente ao que a gente observa na vida real, né? No tempo real, que a gente está esperando para a programação para o dia seguinte. No caso do dia 13, a gente observou que não houve um acoplamento numa função de custo futuro, na função de custo futuro, num corte ativo. Não havendo esse acoplamento, o caso não foi publicado. Tá? Já no caso do dia 28 de julho, a gente teve um resultado diferente. Nós acoplamos na função de custo futuro e o resultado com um CMO bastante elevado, ele foi devido à carga líquida que era necessária a ser atendida. Tá? Esse caso a gente vai detalhar um pouco mais na próxima reunião operativa para descrever por que ele atingiu o valor, para explicar um pouco mais o que aconteceu, mas não entendemos que há uma inconsistência de resultado, por isso que ele foi publicado. Diogo, muito obrigado. E aí, a última pergunta que constava no fórum, o Diogo também vai nos ajudar a responder. Aí a gente finaliza a reunião. Diogo, a última pergunta é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, há possibilidade de despacho de usina termoelétrica com superior a 12 horas, ciclo combinado, na semana operativa, como o ocorrido nessa semana? Por favor, Diogo. Obrigado, Alessandro, pela pergunta. Alessandro, a gente está passando realmente um ponto de operação que o despacho térmico ele é imprescindível para atendimento à ponta de carga. A análise ela é feita em cima da disponibilidade hídrica, que no momento está bem reduzida, dadas as condições do norte, né? A gente tem tanto uma defasagem de energia ao longo do dia, como uma defasagem de potência, com a carga, né, que a gente está observando diariamente, e principalmente aí o recurso que ajuda bastante é a eólica. Semana que vem a gente tem uma eólica alta, né, mas ela provavelmente vai atingir os limites de transmissão, a gente não vai conseguir alocar toda essa energia. O despacho térmico vai continuar, conforme indicado pela Amanda, né, e bem provável que não sejam utilizados somente despachos de usinas lentas, porque como a gente vai precisar despachar a semana inteira, o custo total de operação ele se reduz quando a gente utiliza usinas com um CBU muito barato, né, mesmo ela tendo um TON longo. Então, provavelmente a gente vai continuar despachando sim usinas com mais de 12 horas. Valeu, Diogo. Então, Obrigado. na sua pessoa, agradeço a todos os apresentadores e todos que nos ajudaram a responder as perguntas que estavam no fórum na reunião de hoje. E dessa forma, a gente encerra a reunião semanal de programação da operação de hoje, né, 19 de julho de 2024, desejando aí a todos um bom final de expediente, bom final de semana e até a próxima. Obrigado a todos.